Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos como que Jesus Cristo fala: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo de uma cama. Ao contrário, colocará num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Aqui nós temos o ponto central do Evangelho de hoje, o termo luz, que significa três coisas essenciais. Essas três coisas, elas têm uma relação muito própria com algumas passagens da Sagrada Escritura. A primeira é lá o livro do Gênesis, onde diz: faça-se a luz. Aqui nós vemos a primeira relação. A luz é a verdade, porque a verdade, naquele momento onde Deus diz faça-se a luz, ali Deus deu a contemplação daquilo que era a obra de redenção, ou a obra de união entre Deus e o ser humano, aos anjos. E ali acontece aquilo que é a adesão de alguns anjos e a rebeldia de outros, porque ali Deus dá como que uma revelação aos anjos da encarnação do Verbo, do Filho de Deus que viria a esta terra. E o demônio, ele diz que não serviria aquele que se tornaria a imagem de uma criatura inferior do que ele. Por isso que nós vemos a luz como símbolo da verdade. E essa verdade, ela liberta. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a verdade, ela justamente faz isso. Ela nos liberta, nos torna livres, livres para que possamos, dia após dia, viver de forma tranquila e em paz. Porque aquele que não deve, não precisa temer nada. E assim nós devemos viver a nossa vida, de acordo com a verdade. O segundo símbolo que representa a luz está no Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, para que vejam e louvem o Pai que está no céu. Veja que a luz também simboliza as boas obras, porque as nossas boas obras, elas são reflexo da luz da verdade. E nós precisamos ter essas boas obras, porque as boas obras, elas trazem luz ao mundo, condenando e apontando e denunciando o erro, mas fazendo com que seja exaltada a bondade, a justiça e a verdade. E assim nós devemos viver a nossa vida, tendo boas obras, para que essas boas obras façam com que as pessoas, olhando a nossa vida, possam perceber quem habita em nós, que é o próprio Deus. E vendo a nossa vida, o nosso testemunho, essas pessoas possam lembrar-se de Deus. Depois nós temos o terceiro símbolo, e esse símbolo, ele está lá no Evangelho de São João, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo.
Ou seja, Jesus é a luz do mundo, porque Ele é o caminho que nos guia, que nos conduz à vida eterna, à salvação. Por isso que Ele, que é a luz do mundo, Ele é aquele que vai nos iluminando, vai iluminando o caminho para que nós possamos dar passos concretos na nossa vida, para que esses passos concretos eles possam ir nos conduzindo dia após dia e cada vez mais a essa grande experiência de estar seguros no seguimento de Cristo, seguindo esse caminho de salvação. Por isso que nós precisamos cada vez mais experimentar essa tríplice obra, podemos dizer assim, da luz divina. A contemplação dessa verdade que nos liberta, depois essas boas obras que fazem refletir a presença de Deus na nossa vida e o seguimento de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que é o único caminho que nos leva ao Pai. E quanto mais nós vamos aprofundando a nossa vida, a nossa experiência com Cristo, mais nós vamos experimentando essa luz divina que vem ao nosso encontro para nos guiar, para nos aquecer e principalmente para iluminar os nossos passos nesta terra. Por isso que no final do Evangelho, na segunda parte do Evangelho, Jesus vai dizer: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestais atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Veja que a nós foi confiado essa luz, e aqueles que dão valor a essa luz divina, esses Deus fará multiplicar muito mais em sua vida, porque cada vez mais vão refletir essa luz de Deus. Mas aquele que não tem será tirado até aquilo que ele pensa ter, porque a única coisa que nós podemos possuir verdadeiramente nesta terra é a presença de Deus em nós, porque Deus nada pode tirar do nosso interior. Somente nós podemos abandonar Deus, expulsar Ele do nosso coração, da nossa alma, porque nada nesse mundo pode nos roubar a presença de Deus. Mas todas as coisas passageiras e materiais e relacionais, essas têm o seu tempo contado. Por isso que nós precisamos ter essa grande docilidade, uma docilidade de realmente entendermos qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. E é claro, e essa capacidade de conservar a luz de Deus em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.